O mundo não consegue entender o motivo que nos faz viver, olhando sempre para frente. Ter algo mais, ser tão diferente dos homens e de suas más ações. Grande fonte de decepções, onde não há vida para se enxergar, mas o motivo que nos faz cantar. Vida, nós temos vida com Jesus. Vida, Ele nos trouxe lá na cruz. O mundo não consegue entender o motivo que nos faz viver, olhando sempre para frente. Ter algo mais, ser tão diferente dos homens e de suas más ações. Grande fonte de decepções, onde não há vida para se enxergar, mas um motivo que nos faz cantar. Vida, nós temos vida com Jesus. Vida, Ele nos trouxe lá na cruz. Vida, nós temos vida com Jesus. Vida, Ele nos trouxe lá na cruz. Amém. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar
levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 De todas as provas que eu já passei, a gente lembra que as provas que a gente passa são inúmeras, né? De todos os lados, a gente não sabe de onde vem, mas a gente sempre tem que lembrar que quem garante a gente não é a gente, é Jesus. E porque Jesus já sofreu a condenação no nosso lugar, nós não temos mais nenhuma condenação. Entendeu? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, de ti às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor.
nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. A próxima música, vamos trazer os seus dízimos de oferta ao Senhor? Maior que está em nós. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Rei de Salém. Toda glória, honra e poder ao Rei de Salém, toda esplenda majestade ao Senhor o alto trono, todo firmamento, toda adoração e o louvor. Pois teu reino é reino eterno, Criador de toda a vida, fonte de justiça e misericórdia, toda a redenção e todo o poder. Ao Senhor Jesus a adoração e o levantar de minhas mãos, e o dobrar dos meus joelhos, ao Senhor Jesus a adoração e o levantar de minhas mãos, e o dobrar dos meus joelhos,
esplenda a majestade, ao Senhor o alto trono, todo firmamento, toda adoração e o louvor. Pois teu reino é reino eterno, Criador de toda a vida, fonte de justiça e misericórdia, toda a redenção e todo poder. Ao Senhor Jesus adoração e o levantar de minhas mãos, eu dobrar dos meus joelhos, ao Senhor Jesus adoração e o levantar de minhas mãos, eu dobrar dos meus joelhos. Amém. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por este momento. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor realmente tem nos amado tanto, Pai, que tem nos dado, Senhor, muito mais do que nós pedimos, pensamos ou queremos, ó Pai, mas o Senhor tem nos dado muito além, Senhor. E o Senhor, ó Pai, tem nos dado alegria, tem nos dado uma família maravilhosa, ó Pai. Obrigado por cada irmão que está aqui. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, Pai. E queremos te louvar por este momento e por essa oportunidade de ouvir a tua palavra, Senhor. Peço que o Senhor possa falar através do pastor Jorge, trazer sobre nós, ó Pai, a tua palavra. Nos edifica, nos santifica. Peço que o Senhor possa tirar toda barreira, Senhor. Tira, Senhor, qualquer impedimento do nosso entendimento, do nosso ouvido espiritual. E nos dá, Senhor, o teu crescimento, a tua edificação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo em 1 Coríntios. Nós estamos falando da igreja, de uma igreja que começa, de uma igreja que nasce, a igreja de Corinto. E todas as coisas que estão, que fazem parte daquilo que a gente precisa saber sobre o verdadeiro cristianismo, sobre o que é realmente ter a fé absoluta, o que é seguir realmente a fé cristã, tá? Isso é muito importante porque ao longo dos anos, né, nós temos visto que, principalmente na época que nós estamos vivendo, tá? Muita coisa a respeito do conhecimento bíblico, de conhecer a palavra de Deus, está sendo colocado em segundo plano, tá? E isso se faz muito importante. Talvez sejam assuntos, né, que talvez a gente não estudaria, porque não seria uma coisa muito interessante estudar sobre isso. Mas nós começamos, hoje nós começamos falando a partir do capítulo 8 até o capítulo 11, versículo 1. Hoje eu só vou falar do capítulo 8. Nós vamos falar sobre a liberdade cristã. O que é a liberdade cristã? Até agora nós viemos falando, nos capítulos anteriores, eu falei sobre a imoralidade sexual. O problema da imoralidade sexual dentro da igreja. Tá? Agora nós vamos falar sobre a questão da liberdade cristã dentro da igreja. Porque, segundo nosso princípio claro de quem somos, nós somos aqueles que estão atrás da cruz. Nós somos aqueles, aquelas pessoas que foram salvas, aquelas pessoas que vivem a vida de Cristo Jesus. Tá? Então, se nós não soubermos, se não temos conhecimento das verdades da fé cristã, como é que nós vamos seguir os passos de Jesus? Como é que nós vamos representar Jesus? Tá? Então, isso é uma das coisas que me preocupa muito com relação à igreja. Tá? Se nós temos o ensino básico da fé cristã alicerçado à nossa fé, apegado à nossa fé cristã. E muitas vezes, né,
nós temos esquecido ou não fomos discipulados adequadamente, não fomos ensinados adequadamente a respeito da fé cristã. Por isso que cada um pensa do jeito que pensa. Cada um pensa, mas as verdades da fé cristã, elas são muito claras. É uma fé absoluta. Não é que você escolhe o que você quer escolher. Ela é absoluta, ela é clara. Então, hoje, nós vamos começar a falar sobre a liberdade cristã a partir do capítulo 8 de 1 Coríntios. Então, gostaria que vocês deixassem a Bíblia de vocês aberta em 1 Coríntios, capítulo 8. Ok? Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos. Nós temos o privilégio de abrir a Tua palavra, conferir as Tuas verdades, ó Pai, e aquela verdade que vem esclarecida pelo Teu Espírito Santo ao nosso coração também. Usa, Pai, a minha vida também, nesse estudo que foi levantado junto contigo, Pai, para que realmente isso possa ser alimento, possa realmente trazer um ensino claro da fé cristã também, sobre a liberdade cristã que nós temos em Ti, Senhor. Agradecemos por esse livro, também por 1 Coríntios, que nos traz esclarecimentos nessa época em que nós vivemos também. E que nós somos muito confundidos, ó Pai, com ensinos ou com a maneira de pensar da época presente, e esquecemos, ó Pai, que o Senhor deixou estabelecido muito claramente a fé que nós devemos ter em Cristo Jesus também, e na Sua palavra que foi escrita a nós. Agradecemos por esse entendimento que o Senhor nos dá. Agradecemos porque o Espírito Santo nos esclarece as Tuas verdades. E hoje nós o fazemos aqui neste culto também, agradecidos por tudo que o Senhor tem nos preparado, e oramos em nome de Jesus. Amém. Próxima questão que abrange a resposta de Paulo a um assunto polêmico, né, em Corinto, tá? É sobre a questão da comida sacrificada aos ídolos. A comida sacrificada aos ídolos, né? Então, ele começa assim, capítulo 8. Quanto à pergunta sobre comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Ele começa assim, capítulo 8. Do capítulo 8 ao capítulo, até o capítulo, na verdade, capítulo 10 até o final, porque vai até o versículo 1 do capítulo 11, né? Então, esses 3 capítulos falam a respeito da liberdade cristã, falam a respeito de comida sacrificada a ídolos, tá? Então, em Corinto, era muito comum que as pessoas dessem festa com carne sacrificada aos ídolos, tá? É isso que se fala aqui, ok? Então, fala, pastor, mas isso aí não tem a ver com o nosso contexto atual, tá? E vamos ver algumas coisas, talvez, que nessa semana nós vamos voltar aos grupos pequenos, e os grupos pequenos vão estudar um pouquinho algumas questões atuais, tá? Do que é quando você é convidado para uma festa de Halloween, quando você é convidado para fazer parte de uma pessoa que uma pessoa espírita, um amigo seu que é espírita, que ele fez um pacto com o médium, e ele falou assim, olha, se eu for abençoado, se esse santo me abençoar para mim trabalhar no emprego, tá? Então eu vou dar uma festa aqui no meu condomínio, tá? E aí, então, ele vai lá e ele consegue um novo emprego, e ele vai convida todo o condomínio, todo o prédio é convidado, tá? E aí vem o médium, centro espírita, e faz um passe nos alimentos. Você vai à festa ou não vai? Boa pergunta. Então, é isso que vocês vão responder essa semana, tá? Nós vamos pensar a respeito disso, ok? O que é liberdade cristã? Tá? Ok? Então, no mundo antigo, havia 2 tipos de sacrifícios aos deuses. É comum no mundo antigo fazer sacrifício de animais. É comum fazer isso. Assim como nós
Por exemplo, quando falamos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós, pelos nossos pecados. Tá? Então, para nós, nesse entendimento, olha, não cai muito claramente. Por que um sacrifício de um animal vai fazer diferença? Porque o sangue desse animal vai fazer diferença. Tá? Naquela época, era comum o sacrifício de animais. Era comum. Tá? Então, nós vemos que esses sacrifícios eram feitos, ou tinha o sacrifício particular e o público. Ok? Tá? Então, era o sacrifício aos deuses que eles faziam. Primeiro, no sacrifício particular, que a pessoa levava o animal, tá? Então o animal era dividido em três partes, ok? Uma parte era queimada sobre o altar. Deixa eu ver aqui. Acho que eu estou esquecendo aqui de mudar. Tá? Uma parte, então, era queimado sobre o altar, tá? E os sacerdotes recebiam uma porção que tinham direito, tinha a parte dos sacerdotes. E o próprio adorador recebia o restante da carne, com o qual ele convidava os seus amigos e família para fazer um banquete. Ok? Amigos e família. O problema que os cristãos enfrentavam era o seguinte: podiam participar dessas festas? Podiam colocar na boca uma carne que fora oferecida a um ídolo, a um deus pagão? Ok? Essa era. Então eu estou trazendo o contexto daquela época que eles estavam vivendo, quando esse versículo, quando esse texto foi escrito. Qual era a problemática na igreja de Corinto? Não era só na igreja de Corinto. No mundo antigo era assim. O sacrifício aos deuses, o sacrifício que fazia desses animais. Ok? O segundo era o sacrifício público. Público é o seguinte: depois que a porção simbólica era queimada e os sacerdotes recebiam a sua parte, o restante da carne era entregue às outras autoridades, fora os sacerdotes. Então, o sacrifício público é o pecado, a expiação do pecado pelo povo, como o povo de Israel fazia. O animal era sacrificado pelo povo, tá? Então, os sacerdotes faziam esse sacrifício público. Mas entre os deuses também havia isso, sacrifício público. Então, ele fazia o quê? O que não chegavam a aproveitar era vendido nos açougues e nos mercados, nos mercadinhos. Ali era vendida essa carne. Sendo assim, mesmo a carne vendida nos açougues poderia ter sido oferecida a algum ídolo ou deus pagão. Olha só, problemática aqui. Então, a questão da idolatria aqui, ele possuía dois aspectos: participar ou não da festa em homenagem aos ídolos. Comer ou não a carne de origem duvidosa comprada nos açougues. E agora? Se você estivesse lá naquele contexto, você comeria a carne sacrificada aos ídolos? Você participaria de uma festa que um amigo seu que não é convertido, não é cristão, ele sacrificou aos deuses e depois está dando um banquete e está chamando todas as pessoas para comer? Você vai ou não vai? Aí você vai no açougue e fala: não, eu vou lá comprar no açougue. Eu vou lá comprar, onde eu compro carne, eu vou lá. Mas aquela carne também foi sacrificada a algum ídolo. Você compra ou não compra? Olha só a problemática que existia. Uma igreja que estava nascendo, uma igreja que estava começando. E essas questões rolavam dentro da igreja e precisavam ser esclarecidos para a comunidade cristã, para aquelas pessoas que estavam realmente querendo representar Cristo. E aí, come ou não come? Então vamos ver, ok? A questão ética dividia a igreja em dois grupos. Então, primeiro, o grupo, o grupo que não rejeitava um churrasco por nada. Churrasco é comigo mesmo. Tá?
ele não rejeitava. Nesse primeiro caso, era a turma que ia jantar no salão de festas, ele é convidado, e ainda raspava as sobras. Tirava toda, raspava as sobras e se podia levar para casa ainda. Tá? Então, esse pessoal acabava por destruir as fronteiras morais da comunidade cristã. Esse era um caso extremo ali. Mas também existia o outro grupo, né? O segundo grupo era radical e legalista. Comer carne sacrificada, nem pensar. Se você puder dar de uma de vegetariano, melhor ainda. Esse pessoal fortalecia tanto as fronteiras morais da comunidade cristã que dificultavam o acesso das pessoas ao cristianismo. Porque se você se isolava tanto, se isolava completamente dessa comunidade, que elas também não poderiam ter acesso ao evangelho por causa dessas fronteiras que você criou, que você fechou. Tá ok? Então vamos lá. Então, aqui nós temos a questão do amor fraternal. É isso que nós falamos hoje. O cristão glorifica a Deus quando coloca o amor fraternal acima dos seus direitos e interesses. O cristão glorifica a Deus quando coloca o amor fraternal acima dos seus direitos e interesses. Capítulo 8, ele fala 3 valiosas perspectivas dessa controvérsia, dessa discussão toda que estava sendo levantada na igreja de Corinto. Tá? Primeiro, o princípio básico do amor, a verdade fundamental sobre Deus e a consideração suprema a ser estabelecida em qualquer debate ético. Quais são eles, né? Primeiro, o princípio básico, o amor edifica, tá? E a verdade fundamental, há um só Deus. E a consideração suprema, o irmão pelo qual Cristo morreu. Essa é a divisão do capítulo 8. Então, nós vamos entender primeiro, tá? O princípio básico que o amor edifica. Lendo na Bíblia de vocês também, me acompanha nessa leitura de 1 a 3 do capítulo 8, tá? Nós estamos versículos 1 a 3. Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Havia aqui 2 partidos. Havia 2 partidos aqui em Corinto. Enquanto os legalistas recomendavam, faça o que diz a lei, os libertinos diziam, nós sabemos o que é melhor, sejam livres. Sejam livres. Foi para isso que Cristo morreu, para nossa liberdade, sermos livres. Então, faça o que diz a lei. Quando um gentio se convertia, um não-judeu se convertia, o concílio de Jerusalém, que estudou sobre a inclusão dos gentios na igreja, tá, dizia que eles não deveriam comer carne sacrificada aos ídolos. É isso que dizia a lei. No concílio de Jerusalém dizia isso. Que os gentios, que eles que estavam introduzindo, que não comessem carne sacrificada aos ídolos. E aí, Paulo estava quebrando a regra? O que diz aqui? Vamos ver aqui, tá? Então, nós vemos uma coisa que fica muito claro aqui, né? E Paulo responde. O que importa realmente é o amor. Não o conhecimento de um tipo negativo ou legalista ou de outro que é permissivo. O que importa é o amor. Tá? Isso é muito bonito de falar, né? Que importa é o amor. Mas o que realmente isso significa? Né? Então, Paulo não está aqui totalmente condenando. Paulo não está aí condenando o conhecimento, não. Paulo está dizendo que o conhecimento da palavra de Deus, ela é fundamental, ela é importantíssima. Mas ela não pode se sobressair ao amor.
Se os dois não andarem juntos, tá? Então, se o amor não anda junto com o conhecimento, se o amor é o princípio básico mesmo, tá? Se ele não anda junto, então esse conhecimento não é verdadeiro. Tudo deve ser pautado pelo amor, né? Então ele está dizendo assim, ele está preocupado com que o verdadeiro amor ágape, o amor de Deus, tá? O amor de Deus, ele controle e caracterize o conhecimento, a gnose. Lembra que eu falo aqui do gnosticismo, do conhecimento que eles exaltavam demais naquela época? A igreja de Corinto exaltava, então, o gnosticismo tinha entrado tão forte, tá? Então, fala assim, se não tiver amor, tá? Nada disso valerá. Nós vamos estudar isso em 1 Coríntios capítulo 13. O conhecimento desprovido do amor e do poder para edificar a igreja, quando examinado mais detalhadamente, não chega a ser verdadeiro conhecimento. Tem pessoas que se pautam no conhecimento, na teologia, mas não tem amor. Eu gosto de uma afirmação que Agostinho fez. Enquanto você amar a Deus e ao seu próximo, você pode fazer qualquer coisa que desejar e não cairá em pecado. Enquanto você amar a Deus e ao seu próximo. Tá? Então vamos ver o que Agostinho também queria dizer com isso, né? Então, quando o caráter de um cristão é controlado pelo amor e cresce no verdadeiro conhecimento, já não se preocupa tanto em saber o quanto conhece acerca de Deus. Importa-se em ser por Jesus, por Ele conhecido. Ele te conhece? Ele te conhece? Você tem um relacionamento íntimo com Ele? Lembra que eu falei no começo do ano? Tá? O que mais importa? O que é mais importante? O que é uma coisa que é essencial, é importante? Uma coisa só é importante. Que eu more na presença de Deus todos os dias da minha vida. Que eu esteja em intimidade com Ele. Que eu conheça. Que eu seja abraçado pelo seu amor, por essa intimidade. É isso que importa, cada dia. O mais importante é isso. De todas as outras coisas, o que é mais importante? Ter a presença de Deus na minha vida, todos os dias da minha vida. Todos os dias. Tá? Então, amar a Deus, que só pode ser uma resposta do amor dele por nós. Ele nos amou primeiro. É uma resposta de Deus, revelado em seu Filho Jesus Cristo. Principalmente na sua morte por nós. É entrar nessa aventura de sermos conhecidos por Ele. Quando você diz que ama a Deus, você é conhecido por Ele. Você conhece Ele. Você tem um relacionamento íntimo com Ele. Todo conhecimento verdadeiro, portanto, penetra no conhecimento perfeito que Deus tem de nós. Você é conhecido por Deus? Você conhece a Deus? Essa é a pergunta. Só para saber umas considerações práticas do versículo 1 a 3 aqui, o que está acontecendo nos dias de hoje? No século I, quando as pessoas buscavam se tornar membros da igreja, elas eram batizadas e instruídas nas verdades do cristianismo. No século I. Essas verdades eram ensinos elementares a respeito de Cristo. Sobre a sua encarnação, que nós falamos do Natal, que ele veio como homem, ele veio como humano, nasceu entre nós, se tornou tão pequenininho que se colocou no ventre materno. Ele desceu do céu da glória e veio até nós, a sua encarnação. Segundo, é a questão da sua expiação por nós,
que ele morreu por nós, pelos nossos pecados, derramou o seu sangue, como falando desse sacrifício. O sacrifício único que ele fez para nos perdoar os pecados e para nós termos comunhão com Deus novamente. Essa expiação, a salvação. E outro, a questão da Trindade, que ele está aqui no meio de nós. Jesus é representado através do Espírito Santo nas nossas, ele habita nas nossas vidas. E o que essas verdades do cristianismo realmente significam para nós? É assim que nós vivemos, ou ainda nós temos dúvidas a respeito disso? São verdades absolutas da fé cristã que nós temos dúvidas. Então deixamos isso correr e nós estamos seguindo a nossa vida. Então, em anos posteriores entrou o quê? O credo apostólico. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você já viu isso? Não? Não é da época de vocês? Quem já ouviu o credo apostólico? Na igreja era repetido. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tá? Aquilo fazia lembrar as verdades do cristianismo. E depois a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Todo culto era feito a oração do Pai Nosso. Ou começava no meio, ou terminava com a oração do Pai Nosso. Quando foi a última vez que nós fizemos a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, isso foi colocado no culto para lembrar as verdades do cristianismo, da fé cristã. Tá? Então, no século VI ou século IV, a instrução da fé cristã era dada principalmente dentro do círculo familiar. Agora, ele é ensinado dentro de família. Então, é interessante como esse tempo de ensino em família era muito importante. Tá? Então, usavam muito aquilo lá, ensine teu filho no caminho que deve andar. E ainda que for velho, não se desviará dele. Era ensino familiar. Desde criança, a criança era ensinada. A família fazia os seus cultos e ensinavam. E havia o tempo de família de realmente ter esse tempo de ensino da palavra, de ensino. Então, ensinava desde criança e também as pessoas se preparavam melhor. Tinha esse ensino familiar. Isso no século VI ao século XIV. E depois veio a Reforma, em 1529, onde Martinho Lutero escreveu seus catecismos, ensinamentos, dogmas da fé cristã, da fé absoluta cristã. O que realmente nós temos que realmente entender. O que realmente precisamos dos princípios básicos da fé cristã precisam ser ensinados. Tá? Por quê? Porque estava sendo esquecido. Por isso que a reforma entrou. Porque as verdades da palavra de Deus estavam sendo deixadas de lado e trocadas por outras coisas. E Martinho Lutero falou, não. Precisa voltar novamente. Precisamos voltar aos princípios bíblicos da palavra de Deus, aos ensinos claros da palavra de Deus. Então foi feito o catecismo desde 1529 com Martinho Lutero. Tá? Então, e o povo foi instruído nos ensinos bíblicos do cristianismo. É isso que fez os catecismos na época da Reforma. Tá? Então, nós vemos que teve lá em Genebra, João Calvino, nós vemos que teve na Alemanha, na Holanda, na América do Norte, tá? Foi colocado esses catecismos de ensino. Entrou forte esse ensino, a necessidade de o povo de Deus de ser ensinado com a palavra de Deus. É o que acontece hoje, né? Exatamente. Ou não? Isso que está sendo acontecendo. Então, esses recursos educacionais foram preparados para colocar na nossa mente a fé cristã, especialmente no coração e na mente dos filhos dos crentes e dos interessados. É isso que se fazia. Essa era a preocupação da igreja, que fossem instruídos na palavra de Deus, que tivessem conhecimento claro, para que pudessem viver, para que pudessem decidir, para que pudessem andar, tendo essa base da fé cristã. Mas, ao longo dos séculos que se seguiram da reforma, os instrutores dos catecismos têm sido
instrumentos da propagação dos conhecimentos bíblicos. Mas, muitas vezes, a instrução tornou-se o exercício intelectual separado da fé e do amor cristão. Aí entrou outra parte. Tá? O ensino, o conhecimento intelectual, sendo teológico, né? Sendo separado da fé e do amor cristão. É isso que aconteceu. Então, nos tempos de hoje, contudo, o problema da igreja enfrenta não é a falta de amor. Tá? Amor. E sim uma falta de conhecimento. O problema dos membros da igreja não é arrogância intelectual, é antes uma ignorância da Bíblia, da palavra de Deus. Então, coisas simples, o cristão não sabe decidir. Não é instruído. Por quê? Uma das coisas que falta é esse amor. O amor desse relacionamento com Jesus. Andar com Ele. Conhecimento e amor andarem juntos. Então, primeiro, que nunca se dissociou, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso não mudou. Tá? Mas a rica herança dos anos passados não é mais passado de geração em geração. É isso que está acontecendo. Como vamos resgatar isso? Como vamos fazer isso? Você foi instruído claramente nas verdades básicas da fé cristã? Você tem certeza? Você tem o amor de Cristo? Que faz você levar um relacionamento com Ele, um relacionamento íntimo. Então, seguindo a segunda verdade é que há um só Deus. Quais são essas verdades que eles precisavam saber aqui, né? Tá? Há um só Deus. Então nós vemos que versículos 4 ao versículo 6. Acompanhem comigo. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra. E há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. Ok? Há um só Deus. A verdade fundamental, existe um só Deus. Na realidade, o que está falando aqui? Os ídolos aos quais a carne era sacrificada não eram deuses. Pois há somente um Deus. Essa é a verdade. Ele é o Criador de tudo que existe, inclusive da carne em questão. Inclusive da carne em questão. Era uma coisa simples, uma época que a batalha espiritual entrou de uma forma muito forte. Você não podia ter espada de São Jorge na entrada da sua casa. Já viu a espada de São Jorge? Tá? Porque aquela espada de São Jorge, no centro espírita, é usada para espantar os maus espíritos. Então você não podia colocar na sua casa, porque aquilo era um instrumento do diabo. Aquilo é um instrumento que poderia trazer para vocês a influência dos deuses. Assim também, eles acreditavam, as pessoas que vinham dessas
que se converteram dessas práticas, eles achavam que eles, se comessem carne sacrificada aos ídolos, esses espíritos, através dessa carne que foi sacrificada, que eles comiam, entravam dentro deles e influenciavam a vida deles. E tem gente que acredita nisso até hoje. Então, Paulo ele esclarece isso. Tá? A única realidade definitiva é Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, no versículo 6. A única realidade definitiva é Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Olha só. Mas não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Os deuses dos pagãos não são deuses no sentido pleno da palavra. São simplesmente ídolos, isto é, objetos. Madeira, feno, palha. O que eles faziam, aqueles ídolos lá? Tá? Objetos de adoração feitos pelos homens. Mas por trás dessas cópias encontram-se forças espirituais chamadas demônios. Por trás disso existe, tá, a influência dos demônios. Quando a pessoa não só, que ele vai na festa oferecida aos ídolos, não ele come aquela carne, não é isso. Quando ele se assenta na roda dos escarnecedores, quando ele se assenta, ele gosta. Ele começa a compartilhar daquela influência, então ele começa a sentar com eles, ouvir os seus ensinamentos e começar a ter algumas práticas que aquelas pessoas faziam adorando os seus deuses. Aí os demônios entram em ação. Os demônios que não são aquelas figuras daquela imagem, não estão naquela figura daquela imagem, mas por trás disso os demônios começam a influenciar a vida das pessoas. Não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência, mas eu já tive esse tipo de experiência. Trabalhei com um rapaz que ele se converteu. E ele, tanto que a fé cristã começou a fazer diferença na vida dele, que ele falava, eu quero ser pastor. Ele falava que ele ia ser um pastor. E ele foi desenvolvendo, mas com muita dificuldade. Não tinha pai. Ele vivia sozinho com seu irmão. Vivia uma vida, quando ele tinha problemas, entre os jovens, disputavam quem pegava mais meninas. Eu falei, acabou isso, gente. Pastor, não posso mais pegar menina? Eu falei, não pode. Aí comecei a instruir eles. Só que um dia, depois de alguns anos, ele chegou, ele não aguentou, realmente estava deprimido, e ele começou a procurar prostíbulos. E aí um dia falou assim, pastor, eu preciso orar. Eu quero pedir oração para o pastor. Aí eu e mais uma pessoa, nós fomos lá e vimos, é interessante. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. Aí cheguei ali e olhei aquele rapaz lá, e aquele jovem, estava muito triste. Sabe quando o ambiente está pesado, está triste o ambiente ali, o ambiente do local onde nós estamos. Aí a pessoa que tem do meu lado falou assim, ela tinha dom de discernimento de espírito, ele falou assim, espírito que tu está aí, se manifeste. E aquele espírito se manifestou e eu não estava entendendo nada. Tá? E aí nós começamos a orar por ele. Orar. Nós oramos por 4 horas. O espírito falava, não adianta você orar. Não adianta, porque ele agora é cativo meu. Eu
Eu já estava esperando ele cair. Se ele caísse, ele ficaria agora, ele está preso comigo. Não adianta que ele não ouve as suas orações. Não adianta você orar. Só que nós continuamos orando. Continuamos orando. E de repente ele falou assim, pode parar. Para que eu não quero mais saber de oração. Aí que nós oramos mais. Aquele rapaz estava em cima de um armário que nem um animal. Um rapaz que queria ser pastor. Um rapaz que trazia muitos amigos dele para a igreja. E o demônio falou, agora eu peguei ele. Agora ele é meu. Eu não vou largar. Nós oramos. E até que ele começou a chorar lá em cima. Eu já estava com vontade de tirar ele, derrubar ele lá de cima, né? Aí a outra pessoa fala, não, pastor, calma. Continuamos orando. E ele começou a chorar que nem uma criança. Ele desceu e vimos que o Espírito tinha deixado ele. Os demônios. Isso é um dos casos. Hoje ele é obreiro da Jocum. Ele é obreiro da Jocum. Envolver-se em idolatria, e principalmente sentar na roda dos escarnecedores, dessas pessoas, pode sofrer a influência dos demônios. Ele sabia o que era o preto velho, sabia todas as nomenclaturas dos deuses, das imagens que eles havia, o índio, o preto velho, sabia de tudo que eles tinham visto na vida deles. Mas eles sabiam que exatamente por trás disso existiam os demônios. Eu nunca entendi esse lado. Eu fui entender somente quando Deus me deu essa experiência, passar por essa experiência e ver as coisas. Nós somos muito assim, aquém daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Se vem uma pessoa endemoniada no nosso meio, nós não sabemos discernir quem é. E está cheio, gente. Porque estão sob a influência dos demônios. O mundo, por trás da cruz, nós estamos no controle de Cristo. Mas o mundo, na frente, fora da cruz, estava sob o controle de Satanás. E nós mexemos com isso como se fosse qualquer coisa. E o cristão não está levando a sério. Não leva a sério o que está acontecendo. Terceiro, é a consideração suprema que você tem que ter, o irmão pelo qual Cristo morreu. Eu vou ler do versículo, tá? Eu só tenho aqui o versículo 12 e 13, mas é bom a gente ler porque nós não lemos no início. Ok? Versículos, do versículo 7 em diante. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer o alimento oferecido a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade e sua consciência fraca é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos. E se comermos, nada ganhamos. Contudo, tenham cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. Pois, se alguém vir você, que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, o irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo,
Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. A consideração suprema, máxima, o irmão pelo qual Cristo morreu. Os cristãos devem ter o cuidado para que a sua prática de vida, comer carne sacrificada, não leve outros a tropeçar. Aqueles que insistem em comer carne sacrificada a ídolos, porque seu conhecimento superior lhes dava a certeza de que eram livres para fazê-lo, corriam o risco de levar à perdição cristãos menos maduros, pelo qual Cristo morreu e acaba se perdendo. Olha só. Levar irmãos imaturos a pecar contra a sua própria consciência é o mesmo que pecar contra Cristo, que os conquistou para si. Olha só algumas coisas que são interessantes, porque nós muitas vezes fazemos porque temos um conhecimento melhor tal, e não vemos que o irmão mais fraco não está entendendo. Não está entendendo a sua atitude. E ele se confunde, pode fazer tropeçar. Eu já vi muita gente dentro da igreja se escandalizar pela atitude dos líderes, pela atitude da igreja, de não considerarem o irmão mais fraco na fé. Não vê. Uma vez, fazia-se grupos pequenos, ok? E num dos grupos, tá? Depois do estudo, da oração, aí vinha o lanche, jantaram o lanche, mas dentro do lanche corria o quê? Whisky e as bebidas que eles traziam, vinho, whisky, trazia ali. Aí, esse casal, que eu estava, ele participava desse grupo em particular, ele falou, pastor, que coisa estranha esse negócio do crente. Nós viemos do mundo. E de sexta-feira, a gente reunia-se com os amigos ali, bebia, a gente passava aqui o happy hour ali na sexta-feira, e isso era comum para a gente. Mas quando eu entrei na igreja, eu acho que isso aí não existia. Não existia essas coisas entre os crentes. Mas eu achei estranho, porque crente quando bebe fala muita bobagem, pastor. Eu pensei que isso não tinha na igreja, mas eu achei isso na igreja. Não tem consciência dos irmãos mais fracos que estão chegando. E essa prática era comum porque eles achavam que tinham um conhecimento superior. Onde está na Bíblia, pastor, que não pode beber, pastor? Numa reunião de grupo pequeno, aí eu fiquei sabendo também que esse grupo, as pessoas faziam também festa de aniversário dos filhos, corria uísque, corria caipirinha, corria tudo. A festa de crianças. E na festa de Ano Novo, quando reunia a família, o que tinha que trazer? O melhor uísque, a melhor bebida, a bebida mais cara. Que é isso? Quando eu relatei esse problema, nunca mais me convidaram para festa nenhuma. Nem para churrasco, nem para festa. O pastor foi cortado de tudo. Nós temos que aprender, dentro da palavra de Deus, o que isso significa. Direitos pessoal devem estar subordinados ao compromisso maior de não fazer o irmão tropeçar. Olha só. O que nós podemos aprender aqui, gente? A conclusão inevitável dos ensinamentos de Paulo nesse capítulo é fazer coisas duvidosas apenas para se exibir, para se mostrar que é superior, nunca é uma manifestação da verdadeira liberdade cristã.
A proposta de Paulo no versículo 13 resume perfeitamente o conteúdo do capítulo. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Meu irmão. Meu irmão. Essa é a ênfase que os defensores do conhecimento precisam assimilar. Meu irmão. O outro tema em questão é a consciência. Deve haver um contraste enorme entre agir como um coríntio e ser um cristão. Estava conversando com algumas pessoas que, por causa da insatisfação do resultado das eleições, estavam agindo conforme as pessoas traziam os fake news, traziam as notícias, e totalmente, fora de si. Aí eu perguntei, você não deveria agir como um cristão? O que Cristo faria nessa situação? Você não tem que agir como um coríntio, você não tem que agir como uma pessoa. Você é do lado de cá. Se você é do lado da cruz, você passou, você está do lado atrás da cruz, você tem que ter uma outra atitude, você tem que ser um cristão. Jesus enfrentou o tempo do imperador, o tempo de Pôncio Pilatos, de Herodes, que quando ele nasceu, queria matá-lo. Quando Pedro pegou a espada para levantar-se contra aqueles opositores de Jesus que queriam prendê-lo, Jesus falou, Pedro, você não está entendendo, Pedro. O princípio do amor. O princípio do amor. Não do seu conhecimento superior. Agimos como um cristão ou agimos como um coríntio? Como é que é? Então ele fala assim, quando menos frágil a nossa consciência cristã, isso que nos faz, mais amplo o campo de testemunho cristão. Quanto mais a sua consciência cristã é menos frágil, ok? Você conhece a palavra de Deus, o seu testemunho cristão, a abrangência, ela é muito maior. Mas quanto mais fraco a sua consciência cristã, mais sensível, maior a tentação de se recolher ali com você mesmo, se fechar e na sua mentalidade ficar ali e você não deixa então as coisas de fora penetrarem, então você não testemunha, você não evangeliza, você não abre, as pessoas não porque você se fechou tanto que as pessoas têm dificuldade de acesso a você. Você se fechou tanto que as pessoas têm dificuldade de acesso a você. Por causa do seu conhecimento que você acha que tem. Ou por causa da sua fraqueza, porque você não conhece exatamente o amor de Cristo. Você não tem esse relacionamento com Ele. Há uma necessidade crucial de que as consciências dos cristãos sejam devidamente instruídos sobre todas as coisas que realmente tinham importância na nossa sociedade contemporânea. Se a igreja cristã de Corinto pretendia influenciar o paganismo desenfreado daquela cidade portuária licenciosa, imoral, os cristãos precisavam ser menos sensíveis a coisas duvidosas para penetrar nessa sociedade. É lógico que não é para deixar se influenciar,
Não é essa a questão. Só que nós confundimos, porque não temos conhecimento, então entramos na sociedade, entramos no mundo, como se tudo fosse permitido. Pecado não é mais pecado. Pecado é um problema, precisa ser tratado. Por quê? Porque se o pecado for relatado, se for mostrado o pecado, a pessoa vai ser envergonhada, vai ser desmoralizada. Pecado não é mais tratado como um pecado. Não é. É esse o problema. Então as pessoas lá fora agem por falta de conhecimento. Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. E não podemos continuar pecando como se nada tivesse acontecido. E é isso que nós fazemos. O que está faltando, né? Então a propagação do evangelho exigia uma consciência mais forte, tá? Do que a de muitos cristãos coríntios e romanos. Para tanto, cada um tinha de ser paciente, não crítico, sensível e absolutamente comprometido com a edificação da vida da comunidade cristã como um todo. Resumindo, Paulo está dizendo que os fracos, quando querem imitar os fortes, aí há outro problema. Quando os fracos querem imitar os fortes, mas não o fazem convictos que eles não estão pecando, aí que pecam, pois tudo o que não provém da fé é pecado. Romanos, capítulo 14, versículo 23. Quando influenciamos, nós os fortes, influenciamos as pessoas fracas a fazerem o que nós fazemos, olhar para nós e fazemos, e eles não têm convicção disso, de que aquilo não é pecado, eles estão pecando. Quem é o culpado? Quem é o maior responsável disso? É o fraco. No entanto, a responsabilidade sobre esses fatos recai sobre o ombro dos fortes, que devem seguir o caminho do amor, deixando de lado seu orgulho, escapando assim de escandalizar as pessoas fracas. Portanto, na concepção de Paulo, a pessoa forte é o cristão que permite que apenas o senhorio de Senhor Jesus Cristo dita ou determine seu comportamento diário. Para ela, a vida não tem barreiras. E o que devemos fazer então? Capítulo 15. No capítulo 15 de Romanos, versículos 1 e 2. O que devemos fazer? Nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo, visando o que é certo com a edificação deles como alvo. E para terminar, toda a argumentação de Paulo nesse capítulo que nós falamos é um exemplo prático da obediência à lei do amor. O amor se restringe para o bem dos outros. Fazer com que um único irmão tropece uma só vez é para Paulo um perigo tão desolador que ele prefere nunca mais tocar em carne a fim de evitar tal desastre. Eis o verdadeiro amor cristão. E Paulo afirma com igual fervor a verdadeira liberdade cristã. Aqui está. Tá? É isso que nós vamos estudar essa semana. Nos grupos pequenos. Ok? Mas eu vou terminar, então, tem mais um, no capítulo 9 e o capítulo 10. Quando estiver no capítulo 10, eu vou dar a conclusão de tudo. Então, nós temos, essa semana, temos grupos pequenos, e depois o próprio grupo pequeno vai ser na primeira semana de março. Porque eu vou dar a conclusão de tudo isso. Tá? Então, aguardem, né? Porque no dia 29, o Felipe vai estar pregando capítulo 9, e eu termino com o capítulo 10, no primeiro domingo de março, e naquela semana nós continuamos com os grupos pequenos que vão mudar o fechamento. Mas tem uma discussão interessante nessa semana para os grupos pequenos. Tá? Participem de algum grupo pequeno.
para a gente conversar sobre isso, o entendimento que você tem, as dificuldades que você tem sobre isso. Tá? Então vamos terminar aqui, vamos orar e vamos agradecer a Deus por isso. Senhor, nós mais uma vez agradecemos pela palavra tão rica, que ela possa trazer-nos esclarecimentos quanto à nossa fé cristã, mas principalmente, ó Pai, o amor que realmente determina essa liberdade cristã, Pai. E não o nosso conhecimento que temos, Pai, acerca de Cristo, mas o conhecimento desprovido do amor, ó Pai, leva a atitudes totalmente diferentes daquilo que o Senhor preparou para nós vivermos e representarmos. Abençoa, Senhor, esta semana, abençoa esse tempo que estaremos também cultuando ao Senhor Jesus e também continuamos no nosso trabalho, na nossa vida, que nós possamos representá-lo como pessoas que, Pai, estão atrás da cruz e que representam o Senhor e que as pessoas possam se achegar a nós e com aberturas no nosso amor pelas pessoas também, nós possamos proclamar o Teu Evangelho. Ajuda-nos, ó Pai, nesse testemunho. É o que nós pedimos e também agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar o culto com a oração final, receber a bênção. Vamos nos levantar. A bênção que Paulo ele proferia para as igrejas. Para as igrejas, quando ele passava, ele falava assim: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje, durante essa semana e também para todos sempre. Amém e amém.